assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora. É comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala, quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz, agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim, achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio.
E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá para imaginar a cara dele. Basquete para corrida é tipo chamar um padeiro para cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar a atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente. E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos: quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão,
tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala. Quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz: agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta.
Mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais Que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. "John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country." Dá pra imaginar a cara dele. Basquete pra corrida é tipo chamar um padeiro pra cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente. E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos. Quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom,
ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala. Quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz, agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe?
John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá para imaginar a cara dele. Basquete para corrida é tipo chamar um padeiro para cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente. E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital.
E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos. Quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar.
E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala. Quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz, agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá para imaginar a cara dele. Basquete para corrida é tipo chamar um padeiro para cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém.
A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e mesmo assim não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente e tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos: quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade.
E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala. Quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz, agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora,
o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá para imaginar a cara dele. Basquete para corrida é tipo chamar um padeiro para cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente. E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos. Quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você?
E esse é o soco mais leve e mais forte do filme, porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala, quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz: agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill, um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros, um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe.
Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais Que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá pra imaginar a cara dele. Basquete pra corrida é tipo chamar um padeiro pra cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem, e que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente. E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos. Quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo.
Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. A gente conhece o John Harrison, que já começa numa vibe típica de alguém que parece ter tudo sob controle, mas não tem. Ele é treinador de basquete numa escola, curtia o que fazia, tinha seu ritmo, sua rotina, seu lugar no mundo. Até que, do nada, a cidade se vira de cabeça para baixo e a fábrica local fecha. E você sabe, quando uma fábrica fecha em cidade pequena, não é só um prédio que desliga, é emprego, é família indo embora, é comércio que perde movimento, é escola que perde aluno, é um efeito dominó. De repente, o time de basquete do John vira poeira, literalmente. Os garotos vão embora, a escola fica quase vazia e ele fica lá, com um apito e nenhum time para treinar. E aí vem aquele momento que todo mundo já viveu em alguma escala. Quando a vida te tira o que você estava segurando com as duas mãos e diz, agora se vira. A diretora chama o John e fala que precisa dele como treinador, de atletismo. E não de atletismo cheio de estrelas, viu? É porque sobrou uma única atleta, a Hannah, uma garota tímida, asmática, que trabalha escondido porque o pai não está presente e que corre do jeito mais solitário e resistente que dá para imaginar. É quase impossível não olhar para ela e pensar que todo mundo já se sentiu meio Hannah em algum momento, tentando, e mesmo assim achando que está sempre atrás de todo mundo. E enquanto isso, John também começa a navegar um mar interno que ele já ignorava fazia tempo. O filme faz isso de propósito. Coloca ele frente a frente com perguntas que vão escapando pelos dedos, igual água. Ele entra numa visita hospitalar meio sem querer e conhece Thomas Hill,
Um homem cego que tem uma alegria e um carisma que não faz sentido nenhum, considerando a vida difícil que ele teve. Só que quando você escuta alguém que perdeu tanta coisa, falando com tanta paz, parece que seu mundo se desloca 1 centímetro, sabe? John percebe que talvez estivesse colocando sua identidade no lugar errado, não no que ele era, mas no que ele fazia. E aí começa o encontro dos encontros. Um treinador sem time, uma atleta sem incentivo, um homem cego com uma fé que enxerga mais que muita gente com vista perfeita, e uma cidade tentando se reorganizar depois do baque. Nada ali é exagerado, nada ali é forçado, e é justamente por isso que pega. Mais que Vencedores é aquele filme que te pega de surpresa, porque fala sobre identidade, propósito, esperança e pertencimento, sem parecer que está pregando um sermão. Ele simplesmente conta uma história. E é nessa simplicidade que mora o impacto. John acha que está ajudando a Hannah a se descobrir, mas é ela que acaba ajudando ele a enxergar o que realmente importa. Os dois estão quebrados, cada um de um jeito, e os dois descobrem força justamente naquilo que parecia fraqueza. É como se o filme jogasse uma luz direta naquela verdade que a gente finge que não sabe. Às vezes, é na hora do fracasso que a gente descobre quem é. E às vezes, perder é exatamente o caminho para ganhar. A história começa daquele jeito que ninguém gosta, mas todo mundo já viveu em alguma escala, quando uma notícia chega e muda tudo antes que você possa reagir. Em Mais que Vencedores, essa notícia vem com o fechamento da fábrica que sustenta a cidade inteira. E olha, não é só emprego que some, é esperança. É pai procurando alternativa, mãe tentando esconder preocupação, casa sendo esvaziada, criança mudando de escola às pressas. A diretora Olivia vê os corredores esvaziando como quem assiste uma memória apagando. E quem mais sente o impacto é o treinador John. John não é um herói clássico, é só um cara comum, que gosta do que faz, tem orgulho de treinar o time de basquete da escola e encontra naquele esporte uma forma de se sentir útil, respeitado e, principalmente, alguém. E isso é importante porque o filme deixa bem claro, a identidade dele está presa nessa rotina, nesse time, nesse papel. Ele não percebe isso claramente, claro, mas a gente vê. E aí, quando metade da cidade vai embora, o time evapora junto. John fica com aquela sensação de "e agora?", que chega a doer. A vida dele não caiu, mas deu uma balançada tão forte que ficou difícil manter o equilíbrio. E quando você imagina que ele vai ter um tempinho para se reorganizar mentalmente, a diretora faz o pedido mais inesperado da vida dele. John, a gente precisa que você seja o treinador de cross country. Dá para imaginar a cara dele. Basquete para corrida é tipo chamar um padeiro para cuidar do salão de beleza. Ele tenta recusar com toda a educação do mundo, mas é aquilo. Não tem pessoal suficiente, não tem outro treinador, não tem alternativa. E o mais simbólico, tem só uma atleta. Uma, única, solitária, perdida no meio do caos. É aí que entra a Hannah Scott. E se existe alguém que representa invisibilidade melhor do que ela, difícil. Ela é aquela aluna que passa pelos corredores sem fazer barulho, sem incomodar, sem chamar atenção. Parece que ela até tenta não existir muito, sabe? Tem uma fragilidade nela que não é de quem é fraca, mas de quem aprendeu a viver se escondendo para não atrapalhar ninguém. A família dela vive numa situação complicada. O pai não está presente e ela tem asma. Detalhe importante, porque atleta com asma geralmente luta 2 vezes, contra o cansaço e contra o próprio corpo. Só que é justamente aí que o filme começa a virar a chave. Porque enquanto todo mundo olha para Hannah e vê a menina tímida, o filme mostra aos poucos que nela existe uma força que nem ela sabe que tem. E que John, sem perceber, vai precisar enxergar. Quando John aceita treinar a corrida, meio contrariado, meio sem acreditar, a primeira impressão que ele tem é: isso não vai dar certo. E, sinceramente, quem culparia ele? A primeira corrida da Hannah é um caos simpático. Ela corre torto, corre sem ritmo, ofega, fica para trás e, mesmo assim, não desiste. E se você reparar bem, o filme faz questão de destacar isso. Ela não é talentosa, ela é persistente,
e tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa primeira parte acontece quando John, ainda tentando se adaptar à nova função, acaba conhecendo Thomas Hill, o homem cego no hospital. E esse encontro é quase acidental, uma visita esquecida que vira uma conversa improvável. Thomas é daqueles personagens que você vê poucos minutos e já sente que ele vai virar a bússola emocional da história. Ele não enxerga com os olhos, mas enxerga as pessoas de um jeito que ninguém mais enxerga. Ele vê essência, ele vê dor, ele vê propósito. E numa conversa simples, amigável, às vezes até brincalhona, ele faz John encarar algo que o treinador vinha evitando há anos: quem ele é além do basquete. E é isso que torna essa primeira parte tão especial. Ela não é sobre ação, mas sobre deslocamento. A cidade perde a sua fábrica. John perde o time. Hannah perde a voz, a confiança. E Thomas perdeu a visão, mas ganhou uma clareza interna que deixa todo mundo desconcertado. Cada personagem aqui está meio que quebrado ou meio fora do lugar. É como se todos tivessem sido tirados da zona de conforto ao mesmo tempo. Só que é justamente desse terreno instável que as histórias mais transformadoras costumam nascer. John vai aprender a ser mais do que um treinador. Hannah vai aprender a ser mais do que uma sombra. E Thomas, bom, ele já sabe muito mais do que demonstra. Primeiro, vamos falar de John, porque ele entra no momento da vida onde você percebe que o que está ruindo não é o emprego, é a identidade. Ele sempre se viu como o treinador de basquete. Era assim que as pessoas o chamavam, era assim que ele se apresentava. Esse título dava para ele uma sensação de valor. Só que quando o time acabou, parece que ele ficou sem nome, sem papel, sem chão. E essa sensação é muito real, né? A gente se acostuma tanto a se definir pelo que faz, que quando alguma coisa foge do controle, parece que leva uma parte da gente junto. E é aí que Thomas vira peça-chave. Nas conversas, aquele homem cego começa a fazer perguntas que ninguém gosta de ouvir, simples, mas diretas. Tipo, quem é você? E a resposta que John tenta dar, eu sou treinador, cai no chão como se não tivesse peso nenhum. Thomas insiste, com aquela voz tranquila. Isso é o que você faz. Eu perguntei, quem é você? E esse é o soco mais leve e mais forte do filme. Porque essa pergunta desmonta qualquer armadura. John fica desconcertado, tenta fugir da reflexão, tenta mudar o assunto, mas a semente já foi plantada. Ele percebe que estava se escondendo atrás do basquete, e agora o espelho está limpo demais para ele continuar ignorando. Enquanto isso, Hannah continua sua jornada silenciosa. E crescer silenciosamente é difícil, porque ninguém vê. A menina trabalha escondida no restaurante, cuida da própria vida, tenta manter as notas, lida com a asma, com a solidão, com a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela corre porque é o único espaço onde ninguém manda, onde ninguém humilha, onde ninguém atrapalha. É a única coisa que é dela. E mesmo assim, ela não acredita que é boa o suficiente. É aquela velha sensação de eu não sou o suficiente, que o filme retrata com muita sensibilidade. John, apesar de meio perdido, começa a enxergar em Hannah algo que ele não esperava: determinação. Ela não tem técnica, não tem preparo, não tem histórico esportivo, mas tem vontade. E essa vontade acaba inspirando o próprio John. Ele vê nela aquilo que ele não está conseguindo encontrar em si mesmo. É como se a força dela puxasse a dele. E aí o treinamento vai deixando de ser só treino físico e vira conversa, incentivo, construção de confiança. Ele começa a se envolver, a acreditar, a querer ver resultado, não por orgulho, mas por cuidado. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.